Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto de Barcelona, na Espanha. E hoje eu vou fazer uma espécie de desabafo e uma análise pisando em ovos da realidade atual do Brasil, ok? Primeira coisa que eu quero falar aqui é que a profissão de jornalista não existe mais. Cara, se você faz faculdade de jornalismo, não perca seu tempo. Por que eu quero dizer isso? Porque jornalismo nada mais é do que mostrar ao mundo o que os olhos do povo não conseguem ver. É investigar, dar opinião. E hoje você não pode fazer mais isso, tá? Então, eu acredito que o jornalismo vai passar a ser algo mais perto do entretenimento. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. A segunda coisa é um ponto mais pessoal. Rapaziada, eu entendo que, cara, muita gente tem reclamado que esse canal agora é só Pergunte ao Sociólogo. Eu respondendo perguntas aí de 100, 150 reais que os herdeiros do Brasil mandam para mim, e geralmente as perguntas são sempre as mesmas. Não quero trabalhar na empresa do meu pai, o que eu tenho que fazer? Aí, às vezes que tem uma pergunta meio que fora do padrão tenho 18 anos, quero ficar milionário em 6 meses, o que eu tenho que fazer? Então, chega a ser chato, eu entendo. Eu digo para você que está acabando o Pergunte ao Sociólogo, ele vai voltar, ele vai ser uma coisa de 1, 2 vezes por semana. Por quê? Porque eu aumentei a pergunta para 200 reais. Então, são menos pessoas que mandam 200 reais para eu ser respondido. Então, esse conteúdo, ele não vai sair todo dia, às 5 da manhã, igual sai hoje. Ele vai sair 2 vezes por semana. De um lado mais técnico, eu quero te explicar o efeito do tal Pergunte ao Sociólogo no meu canal. Lembre-se que, cara, um dos meus objetivos desse ano é chegar a 1 milhão de inscritos no YouTube, então eu estou ali consistentíssimo soltando vídeo todos os dias. Olha esse jump aqui de seguidores, tá vendo? Foi quando eu comecei a pedir para as pessoas que usassem a ferramenta Super Thanks do YouTube no meu canal. Então, eu tava ganhando ali uma volta de 500, 600 inscritos por dia, eu passei a ganhar 4 mil inscritos por dia. E esse canal foi crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Porque é você entendendo o que o YouTube quer, levando o seu público a fazer o YouTube quer, então o YouTube te remunera. Te remunera com mais AdSense, te remunera com mais inscritos. Então, realmente, eu aproveitei esse meu hiato intelectual, em termos de ideias, para surfar uma onda de dentro do algoritmo do YouTube. Agora, vamos falar sobre esse meu hiato de ideias. Cara, vocês sabem que eu já fiz de tudo na vida e, ultimamente, sei lá, nos últimos 2, 3 anos, eu fui o cara que falava de geopolítica no YouTube, o cara que comparava a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos no YouTube. Eu também batia em bandido no Brasil. Batia em bandido, ó. O cara fez coisa errada, eu vou reagir e vou dizer, ó, o cara fez aquilo, aquilo ali errado. E eu também falava sobre red flags femininos. Aconteceu um escândalo lá de uma mulher dando golpe no cara e a gente sentava e via. Olha só, rapaziada, cuidado com isso, cuidado com mulheres tatuadas, mulheres advogadas, mulheres que têm borderline, mulheres que já foram putas, mulheres... Bom, a gente tinha aquele checklist lá. Hoje em dia eu não posso fazer mais nada disso, tá? O tema macro cara, para eu reagir notícias e o YouTube entregar o meu vídeo para muita gente, eu notei que quanto mais negativa e quanto mais medo eu plantasse no mundo, maior seria o meu alcance e mais dinheiro eu ganharia por aqui. Cara, por uma razão de karma, eu não quero fazer isso. Eu não quero plantar medo na cabeça dos meus seguidores, dizendo que, cara, o mundo vai acabar e que vai ter uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e corram para as montanhas. Não quero. Então, eu escolhi não comentar sobre essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, de tarifa para cá, tarifa para lá. Muita gente tem me perguntado, Ryan,
o seu silêncio é ensurdecedor. Cara, é isso. Adapte-se. Adapte-se como eu me adaptei. Um outro componente desse desabafo é o fato de que eu estou tirando cidadania de alguns países e se eu falar bem ou mal de certos países, cara, a imigração desses países podem usar isso contra mim. Eu sou uma pessoa relevante. O meu conteúdo está por aí. Entendeu? Eles podem usar isso contra mim, assim, eu tô ali há anos caminhando, pagando imposto, fazendo tudo certinho, abrindo empresa e tal, para eu tirar a cidadania desses países aí. Aí, porra, chega no último minuto, o Ryan foi reagir uma notícia, foi falar daqueles países e, ó, vral, deram um corte nele. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Isso me deixou um pouco com medo. Então, eu meio que... Como é que fala? Arreguei sim, por quê? Porque estamos num momento meio estranho do mundo. Então, ser corajosão como eu fui, não é tão estratégico. Ok? E aí, essa semana veio o pessoal me perguntando, Ryan, por que você não se manifestou sobre Banco Master e sobre a CBF? Tá? Banco Master... Cara, eu tenho o CDB da porra do Banco Master, porque eu sou cliente private do BTG e lá atrás alguém me empurrou esses CDBs aí e eu tô preso com esses CDBs. E, cara, é uma merda bem cabeluda, que é tão cabeluda que envolve membros do judiciário. E eu não quero comprar briga com o judiciário, porque a última vez que eu comprei briga com o judiciário, eu perdi o meu canal. E era um canal que fazia 100 mil reais por mês. Tá? Procura aí, Ryan Santos. Esse canal aqui é Ryan Santos Macarne. O outro canal, deve ter o que hoje? 700 mil inscritos. Ele não é acessível no Brasil. Você não pode abrir, você tem que precisar de um VPN para abrir esse canal. Por quê? Porque eu fui otário, não é otário, mas eu fui inconsequente o suficiente para comprar uma briga com o Judiciário do Brasil. Ok? Então falamos do Master. CBF, cara, supostamente tem ligação com o Judiciário do Brasil, sim. E eu recomendo você ler a matéria da revista Piauí para você, se inteirar sobre esse assunto. Estou pisando em ovos. Por quê? Porque eu sou dono de uma emissora esportiva. Então, você não vai ouvir da minha cara algo sobre esses escândalos aí. Não vai ouvir da minha boca. Por quê? Por causa dos interesses aí, mano. Se eu exercer a função do Ryan antigo, eu posso foder os meus sócios, os meus funcionários, os jornalistas e aí por aí vai. Então, cara, não vou comprar essa briga em troca de, sei lá, 50 mil views aqui e R$1.000 no AdSense. Não vou comprar essa briga. Arreguei. Agora, o que tudo isso que eu falei tem a ver com a situação atual do nosso país? Vou ler alguns tweets para você. O primeiro tweet eu queria pegar aqui é sobre o Capelanes. Aqui, ó. João Paulo Capelanes da Band vira réu por chamar Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, de frouxo. A crítica ocorreu em fevereiro de 2024, após o ônibus do Fortaleza ser atingido por torcedores do esporte. Edinaldo interpretou a palavra frouxo como uma ofensa pessoal, e a justiça aceitou a queixa-crime. O jornalista virou réu por calúnia, injúria e difamação. Em setembro, houve uma tentativa de reconciliação, mas sem sucesso. Não me arrependo e em nenhum momento cogitei pedir desculpas, nem mesmo na audiência diante da juíza dos advogados. E não é por prepotência ou arrogância. É apenas por exercer o direito do meu trabalho em um país democrático que vivemos. Essa frase aqui é muito importante. É apenas por exercer o direito do meu trabalho em um país democrático que vivemos. Sinto que, por ser um jornalista que critica muito a CBF, viram a oportunidade de me processar como uma forma de me assustar, um cala-boca. Não vão conseguir. E jamais vou me calar para aquilo que entendo ser errado. Tem muita coisa errada na CBF, a começar pelo próprio Edinaldo, da forma péssima que conduz seu trabalho como dirigente, afirma Capelanes. Tá. Esse cara se fudeu.
E os caras da ESPN também se fuderam. Ok? Eu vou te dizer quem não se fudeu nessa história toda. E essa história toda começou com a Revista Piauí. Revista Piauí, cara, não deve ter patrocinador, tipo, relevância comercial é pouco. Só que, cara, eles soltam alguma coisa, reverbera. E aí eu, cético do jeito que eu sou, eu fui tentar analisar por que nunca caçaram a cabeça do jornalista da Revista Piauí. Por quê? Cara, isso aqui do Capelanes, e aí volta naquele tema inicial do vídeo, que é o seguinte, cara, se você é jornalista e fizer um trabalho de jornalista, você tá fudido. Por quê? Porque alguém que não gostou do seu trabalho vai ligar pro patrocinador e falar assim, ô patrocinador, corta o patrocínio desse veículo aí. E acontece pra caralho. O dono da emissora demite esse cara. E acontece pra caralho. Acontece. Então, eu acredito que a única maneira de você sobreviver como jornalista, como o cara que dá opinião, é sendo como Thiago Asmar Pilhado e Rica Perrone. Por que eles têm tanta liberdade e independência? Porque eles têm grana. Tá? Eles têm grana para sobreviver no dia a dia e têm grana para pagar advogado. O jornalista CLT não tem. E qual a diferença do Thiago Asmar e do Rica Perrone para o resto? Além de ter grana de família, tá? Os dois vêm de famílias muito tradicionais, um em São Paulo e um no Rio. Pô, pai do Thiago Asmar é um médico muito respeitado. E o Rica Perrone era membro, sei lá, era sócio do São Paulo nos anos 80, que era, ó, porra. Eles têm a própria plataforma. Quando você tem a própria plataforma, você fica menos suscetível a o dono da emissora demite esse cara. Não tem como, porque não tem dono da emissora, o dono da emissora é ele. Você fica menos suscetível a o patrocinador desse Thiago Asmar aí, corta o patrocínio dele, porque ele falou merda da minha empresa. Entendeu? Então, eu acredito que, cara, só consegue isso quem tem o bolso muito grande e a plataforma muito grande. Existia um cara com a plataforma muito grande chamado Monark. Tentaram fazer isso com ele, ligando para patrocinador. Ele continua falando. Entendeu? Tentaram fazer isso com ele, ligando para o chefe dele, Igor. Ele continua falando. Aí o terceiro passo foi acontecer o que aconteceu com o Monark. Ok? Por que acontece tudo isso com o jornalista Capelanes, o jornalista da ESPN, com o Monark, com o próprio Rica Perrone? Tentaram censurar ele algumas vezes e tiraram patrocínio daqui e dali, sim. Porque acontece com todo mundo, mas não acontece com, tipo, o cara da Revista Piauí que jogou a merda no ventilador. Cara, olha isso. A Revista Piauí é propriedade da família Moreira Salles, dona do Itaú. Tá? Então, o fato da Piauí escrever aquilo tudo sobre o Banco Master e as peripécias de Daniel Vorcaro, elas nos apontam a uma certa tendência e um certo tipo de negócio. Okay? Então, a gente consegue traçar paralelos com a BitPiece, a matéria batendo do Banco Master e do Vorcaro. E olha só, eu sou cliente private do BTG Pactual e sou cliente private do Itaú. O meu banker do Itaú, ele fala, cara, eu nunca recomendei CDB do Banco Master para os meus clientes. E eu tô preso lá na minha carteira do BTG com o CDB do Banco Master, que só vence daqui a X anos, e assim, nem percebi, tipo, ah não, mas o FGC vai cobrir. Tá, essa pica aí, será que o FGC vai cobrir mesmo? Então, cara, e aí tem o bagulho da CBF lá, também patrocinado pela empresa do grupo do Itaú. Então, eu quero convidar vocês para tentar fechar esse quebra-cabeça. Por que a família dona do Itaú está tão atrás
dessa treta do Banco Master, que tem a ver com o judiciário, e está tão atrás da CBF, que tem a ver com o judiciário. E por que não conseguiram derrubar os jornalistas da revista Piauí, assim como derrubaram os jornalistinhas da ESPN, o Capelanes, o Ryan, o Monark e os outros. Tá? Eu quero convidar você nos comentários para tentar fechar esse quebra-cabeça. O que eu vejo de cima para baixo é... Cara, isso acontece muito nos Estados Unidos. Cara, se você tem um banco ou uma empresa grande, você precisa de um canal de mídia. Agora você entende por que meus movimentos como investidor, eles estão ali sempre em mídia. Mídia esportiva, podcast, canal no YouTube. Eu estou sempre investindo em mídia. Não dá um retorno assim, tipo, coloco hoje e tiro amanhã. Não, é um negócio mais de longo prazo. Mas eu estou sempre investindo em mídia. Cara, vamos dizer que você é um agiota da favela. E o cara que você emprestou 5 mil reais, esse dinheiro já virou 7 e ele não te pagou. O que você vai fazer? Você vai ameaçar a pessoa. Você vai ameaçar a família da pessoa. Você, como um banco tradicional, você não consegue fazer isso. Você não vai ameaçar a pessoa. Aonde dói essas pessoas grandes, donas de grandes empresas? Dói na reputação delas. E aí é interessante você ter um veículo de mídia associado a você para bater na reputação do seu inimigo ou do seu cliente que deixou de te pagar, que está te dando dor de cabeça e não está te pagando o que devia. Tá? Então, eu acho muito interessante o papel aí da revista Piauí, mas eu me pego preocupado com uma provável futura guerra institucional entre grandes players do Brasil, ó, o sistema judiciário e o Itaú, que é um puta banco, um banco gigantesco. E também tem um pouco de BTG Pactual ali, meio que do lado do Itaú, porque eles dois não estão brecando, não estão deixando o Banco de Brasília comprar o Banco Master. Então, é muito interessante a gente olhar toda essa situação com um pensamento crítico. Não só ler as notícias. Vamos ler as entrelinhas e entender por que fazem isso, isso, isso e isso. Não vou falar de CBF, mas eu já falei aqui no canal que, cara, pra mim o Renato Gaúcho seria o principal candidato, mas, cara, não dá pra colocar o Renato Gaúcho na CBF porque ele é bolsonarista. E a CBF já foi provado que é uma instituição do PT. Eu falei no outro vídeo. Não existe uma federação esportiva com mais poder político no mundo que a Confederação Brasileira de Futebol. Eu me arrisco a dizer que a Confederação Brasileira de Futebol ela chega a ter mais poder que um daqueles 30, 40 ministérios de Brasília. Entendeu? Tem muito poder. Então, parece que está se desenhando uma briga de cachorro grande no institucional. E a revista Piauí está ali no olho do furacão, está jogando a merda no ventilador. E aí eu cheguei assim, mano, não é possível que eles não rodaram ainda, porque no Brasil, jornalistinha roda. Só que tem um arsenal de poder, de dinheiro por trás chamado Banco Itaú, família Moreira Salles. Continuamos com os próximos episódios. Quero saber o que vocês acham sobre tudo isso. Tamo junto e é só o começo. E podem me chamar de arregão à vontade. Pode me chamar de pisador de ovos à vontade. Eu já gastei aí alguns milhões em advogado, por coisas que eu falei aqui. A maioria das coisas foi de bandido e eu acabei perdendo porque eu vacilei de não ter pego as provas e tal. Mas sim, às vezes que eu fui processado aqui por falei de bandido. E pessoas que depois que o bagulho foi resolvido, apareceu em tudo. Porra, bandido, bandido, bandido. Então, cuidado aí na pista. Se você não tem plataforma, segurança financeira, independência financeira, estômago para pagar advogado, não dê a sua opinião. E se for dar a sua opinião, cara, vai dar opinião no Twitter.
E se for dar opinião no Twitter, crie um perfil fake, tá? Não vale a pena comprar essa briga. O Ryan, aquele cara que fala levantar a ambição, a autoestima do jovem brasileiro, está preocupado com vocês aí para que vocês não se fodam. O momento é um pouco diferente de antes. Então, cara, se você não tem independência financeira, se você não tem dinheiro, e dinheiro eu digo, uns 500 mil mínimo, 1 milhão, para você pagar advogado bom para te defender nas todas as instâncias. E se você perder, você pagar o outro lado. Se você não tem isso, não dê opinião, não fale de pessoas, senão você vai se fuder. Isso é Brasil, rapaziada. Tamo junto e é só o começo. O sistema é foda. Valeu.